tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo aqui à Neva, nesta iniciativa da IAIDA e por esse conjunto com a Universidade da Síria, não é? É sempre com satisfação que nós, no âmbito das nossas funções, no mundo empresarial, digamos, também dar acolhimento a todas as iniciativas que sejam de apoio às empresas, aos empresários e toda a gente tem interesse nestas coisas de desenvolvimento empresarial e regional. Portanto, espero e tenho a certeza, com certeza vão ser 2 horinhas e meia a dar-lhe bem, vai chegar ao final e vai ser muito proveitoso, que é isso, nestas coisas nós gostamos de vez em quando, infelizmente hoje não posso estar tempo todo, senão por acaso estive a ver digamos, os temas e são temas que são mesmo muito caros. Acho que nestas coisas realmente é impecável. A gente chega ao final, isto foi mesmo, não foi tempo perdido, não é? Porque às vezes também acontece, não vai ser o caso, às vezes vai chegar, eu tive aqui isto depois não me serve para nada. Não vai ser o caso com certeza, aliás, até pelas entidades que estão realmente na origem disso, com certeza vai ser muito proveitoso. Aproveitem. Aqui o NEVA, as instalações aqui do NEVA estão sempre abertas para estas iniciativas e outras iniciativas congêneres. Pronto. Façam realmente, tenham uma boa tarde de trabalho. Muito obrigada. Vou ter aqui um bocadinho, agora. Em nome da AIDA, agradeço a presença de todos e dou-vos as boas-vindas. Como o Presidente disse, este é um projeto em consórcio com a CIRA, com a Universidade de Aveiro e com os polos com a IER. Esta é uma das sessões, é a sessão que o NEVA acolheu. Nós já fizemos algumas, esta é a última, por assim dizer, de jornadas empresariais. Tínhamos que fazer 7 e o NEVA fecha o ciclo das 7. Vai haver mais eventos no âmbito deste projeto, que depois também irei-vos fazer chegar, mas este projeto, as jornadas pretendem exatamente o quê? Auscultar os empresários da região, por isso é que o NEVA e todos os polos da IERA estão em parceria neste projeto, porque é muito importante termos as incubadoras, os empreendedores e os empresários da região a darmos o feedback das necessidades que neste momento as empresas sentem e que não conseguem colmatar. Necessidades e desafios que sentem na própria organização, de serviços ou de matérias-primas, que depois a AIDA, em parceria com uma empresa que é a CH Consulting, que é a nossa parceira neste projeto, que hoje está cá a Joana Santos, que depois vai apresentar o trabalho que temos vindo a desenvolver. A AIDA então vai depois com esta auscultação dos empresários, também já foi feito inquéritos e entrevistas, e esta sessão é mais uma para nos dar inputs, para termos um portfólio de oportunidades de negócio para a região de Aveiro. Esse portfólio depois ficará disponível, mas é para ser usado pelos empreendedores, pelas startups, até mesmo pelos empresários que revejam ali alguma oportunidade e que queiram trabalhá-la. O projeto é, como disse, um consórcio. Há outras atividades que a UA e a CIRA também já fizeram, e a AIDA está mais na parte da base empresarial e do contacto dos empresários com os empreendedores. A universidade é mais a formação e a capacitação dos mesmos. Esta situação, portanto, este projeto está também na sua reta final, termina agora no mês que vem. Daí estes encontros e todos os eventos têm sido têm sido muitos e temos solicitado muito o apoio de todo o tecido empresarial, mas penso que, apesar de tudo,
temos conseguido fazer as sessões, têm sido participativas, e esta de certeza que vai ser mais uma participativa, e quem sabe até pode haver aqui uma das empresas que esteja presente que possa lançar um desafio em concreto, até mesmo aqui para a região. Neste caso, a empresa que nós convidamos para depois também vos dar o testemunho é Desafios em Sintonia, que depois da apresentação da Joana vai então fazer-vos, no fundo, uma apresentação do que foi a empresa, do início, dos obstáculos que sentiu, dos desafios que teve que ultrapassar, de forma que está agora em velocidade de cruzeiro. Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas penso que não. Sei que vocês cresceram muito e exatamente aproveitaram uma oportunidade com a pandemia. Foi uma das oportunidades que para muitas empresas aconteceu, para outras não souberam aproveitar, mas a Desafios, o exemplo que nós trazemos aqui foi exatamente uma das empresas que conseguiu crescer muito e aproveitou essa oportunidade e viu um desafio nela. Não me vou alongar mais, vou passar a palavra então à Joana, e muito obrigada por estarem aqui hoje e desejo-vos uma tarde profícua para ambas as partes, e estejam à vontade para interromper ou para fazer as questões que quiserem, está bem? Obrigada. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Joana dos Santos, como a Susana disse. Estou aqui em representação da CH Consulting, a quem a AIDA solicitou um trabalho para fazer um portfólio de ideias de negócio, seguindo aqui uma metodologia que já vos falo disso. Mas se calhar, uma vez que está aqui um grupo pequeno, isto pode ser quase uma conversa, sugeria que nos apresentássemos primeiro e depois avançávamos. Eu trabalho na CH Consulting, fazemos essencialmente consultoria empresarial e trabalhamos em vários segmentos, desde a comunicação, tem aqui alguns colegas da área do vídeo, mas é uma área muito mais vasta. Temos depois uma área que é Projects, que faz essencialmente, trabalha com as empresas as questões do financiamento. Temos uma área ligada para a internacionalização, para apoiar também o tecido empresarial a chegar mais longe. Temos outra área para a internacionalização, mas com um tipo de projetos diferentes. Essencialmente trabalhamos com o Banco Mundial e outras agências em projetos multilaterais para países que precisam de ajuda. Temos ainda uma área da qualidade, que é a KWL. Enfim, todas as soluções para todos os segmentos na área empresarial. Não sei, aqui a Desafios sem abrir muito véu, só um cheirinho do que é que fazem. Podemos... Posso começar então, se me permitir. Vamos agradecer o convite, e cumprimentar todos os presentes. Nós estamos aqui em apresentação de Desafios. Eu chamo-me Fernando Manuel Santos, aqui é o Bruno, que também estamos a colaborar com Desafios. Nós, a Desafios em Sintonia, o core business era eventos, como em 2020 deparou-se o problema da Covid e nós agarrámos essa oportunidade e então avançámos para a importação de máscaras cirúrgicas e FFP2, diretamente da China, diretamente da China. Depois constatámos um problema que era o problema do tempo, demorávamos muito tempo a ter a mercadoria a tempo, que era um mês. Fomos então, descobrimos outro mercado turco. O mercado turco, nós conseguíamos que os caminhões saíssem na sexta à noite, estivessem aqui na terça, na terça já estavam a fornecer aos hospitais. Muito bem. Entretanto, termino só dizendo que, entretanto, ainda ao Covid, ainda dava tudo com máscaras, no âmbito daquele projeto que era Inovação Covid, também apresentámos um projeto, foi aprovado. Agora estamos no outro projeto de 8 milhões e meio de euros. Muito bem. Eu tenho algumas dúvidas, mas vou esperar. Algumas questões de interesse, mas vou esperar então depois. E também trabalha nas Desafios. Muito bem.
Mariana do PCI. Sim, sou de Parque de Ciência e Inovação. Portanto, nós recolhemos uma das nossas unidades estratégicas é a incubadora da Universidade de Aveiro e tudo faz parte da Riviera. O nosso objetivo nesta participação é também fazer aqui uma auscultação daquilo que poderá ser a ligação dos nossos empreendedores e das indústrias, uma vez que muitas vezes nós sentimos que os nossos empreendedores têm alguma dificuldade de contacto, muito, por exemplo, passado com a testagem de pilotos, com acesso a práticas já mais estruturadas. E, portanto, o nosso objetivo é fazer aqui um bocadinho de ligação ao modelo de inovação aberta e ver de que forma é que nós podemos potenciar o ecossistema. Obrigada. E que é do núcleo empresarial, correto? Não, eu faço parte do desenvolvimento económico da Câmara Municipal de Vagos. Muito bem. Estou só em representação. Muito bem. Agora é que é Vagos, não é? Também. É daqui do núcleo empresarial. Sim. Pois, eu chamo Maria João. Eu tenho um projeto que apresentei em janeiro através do Centro de Formação de Aveiro. Um projeto de uma oportunidade de negócio que surgiu porque eu fiquei desempregada. Portanto, eu fiquei desempregada, mas o desligar dessa empresa aconteceu, mas houve uma produção de uma peça que o mercado estava habituado a receber. Essa peça não foi que nós produzíamos, não mais chegou ao mercado, portanto, a quem a comprava já, e aí houve uma falha. E ainda durou alguns meses até que eu conseguisse realmente realizar este projeto, chegar ao final e abrir a minha própria empresa, de fazer chegar esse produto ao cliente. Estamos a falar de uma solução em inox de condução e distribuição de fluidos. É uma peça que já é produzida e comercializada há mais de 20 anos. É originária aqui a sua origem é daqui de Vagos. O meu antigo patrão, eu acho que é o meu mentor, é o inventor da peça, é meu mentor, foi ele que me alimentou este bichinho, esta paixão pela peça. Foi uma dupla situação, o desemprego e a paixão por aquilo, que me fez realmente pensar, não, isto é para levar para a frente. E, efetivamente, a dificuldade que eu sinto neste momento é eu não posso abrir uma unidade industrial. Sou só eu que não tenho essa capacidade. Portanto, a minha presença nestes eventos é efetivamente perceber de que maneira que eu consigo chegar a entregar a peça ao cliente ao melhor preço, com a melhor qualidade, com um produto certificado, que neste momento o que está a acontecer é recorro a fornecedores, portanto a produtores, com o meu desenho, recorro a produtores certificados, o melhor que eu consigo, mas que não chega ao cliente com o melhor preço. E o cliente neste momento está a olhar muito isso. Muito bem, parabéns pela coragem e pela ideia também, que me parece aqui muito interessante, e também por estar cá e por essa iniciativa de procurar aqui encontrar parceiros ou quem possa ajudar. Acho que é mesmo a atitude correta. Obrigada e parabéns. Chamo-me Tiago Mentel, boa tarde a todos. Sou estagiário aqui no NEVA e estou a acabar agora a licenciatura em Gestão Pública no polo da área da Universidade de Aveiro. Pode ser aqui um potencial jovem empreendedor, não é? Ora bem, muito bem, muitos parabéns e muito obrigada por estarem cá. Como a Susana disse, este projeto, ou esta fase, esta componente deste projeto que envolve a rede de incubadoras de Aveiro, tinha como objetivo de facto fazer aqui uma ponte entre aquilo que pudessem ser ideias de negócio e aquilo que o tecido empresarial sentia que faltava aqui na região, um bocadinho para dar alguma luz neste caminho que é empreender, não é? E que tem várias fases e que, em teoria, pelo menos começa com a ideia de negócio. E, portanto, aqui era dar algumas pistas, algumas orientações, algumas ideias
que pudessem depois iluminar este percurso dos empreendedores. Como é que nós fizemos isto? Nós auscultamos de duas maneiras o tecido empresarial através dos parceiros e dos associados da Associação Industrial de Aveiro e tentamos que nos indicassem quais eram as lacunas que sentiam em termos do mercado de trabalho, dos serviços e dos fornecedores que não encontravam cá na região, aquilo que na opinião deles seria uma área que poderiam até apoiar como clientes desses negócios e, portanto, foi esse o caminho. Estas ideias que surgiram, aquelas que puderam ser repescadas para este trabalho, eram aquelas que, se estivessem inseridas numa tabela que inclui um conjunto de atividades que são consideradas intensivas ou em conhecimento ou em tecnologia. Ou seja, foram essas oportunidades que foram repescadas, essas ideias, essas lacunas. Eventualmente poderiam haver outras que não se enquadravam aqui e que, portanto, caíram. Nós fizemos um questionário, um inquérito, que foi lançado através também da base de dados da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, em que perguntávamos, nas várias vertentes dessas tais atividades intensivas em conhecimento, o que é que as empresas sentiam falta, porque não conseguiam, de facto, encontrar matérias-primas, serviços, até às vezes recursos humanos para determinada função. Portanto, o inquérito tinha um conjunto de perguntas nesse sentido. Depois tivemos o privilégio de reunir com duas empresas daqui da região emblemáticas e que, enfim, têm uma experiência, um know-how que poderia aportar aqui valor em termos destas ideias. E, por fim, também fizemos alguma pesquisa. Deste trabalho resultaram 14 ideias, oportunidades, áreas amplas, que depois serão disponibilizadas através do website do projeto e dos parceiros do projeto. Estas áreas estas fichas têm um conjunto de respostas, o enquadramento do negócio, aquele que será o mercado-alvo, qual é o modelo de negócios, que recursos mais importantes é preciso ter para enverdar para essas áreas. Então, começando pela primeira ideia, tem a ver com as necessidades que há de serviços e pessoas que atendam aos requisitos tecnológicos e saibam fazer programação. Muitas empresas apontaram isto e algumas empresas têm que fazer internamente, com os recursos que têm e um bocadinho em formato amador, têm que fazer esta formação dentro de portas, ensinar as pessoas a programar e, portanto, achamos que uma academia especialmente vocacionada para fazer este trabalho iria facilitar a vida às empresas que estão a fazê-lo com recursos às vezes que não têm e a ter que desviar tempo e atenção para esta atividade. Portanto, é uma área que vai continuar a haver déficit de pessoas, portanto, poderá haver oportunidades para o mercado. O formato do negócio seria uma atividade, podemos enquadrá-la se calhar em formação profissional, embora não seja obrigatório aquelas regras que as empresas que fazem formação profissional e que são financiadas têm que seguir um conjunto de protocolos. Aqui poderia ser um modelo diferente e que, no fundo, poderia ou treinar pessoas a título individual ou então dirigir-se mesmo ao segmento empresarial e oferecer estes cursos com um conjunto de empresas que têm trabalhadores que precisam ou têm eventualmente até trabalhadores que vão estar numa fase de ter assumirem novas funções, ou seja, aquilo que fazem pelo contexto atual deixa de fazer sentido e há necessidade de requalificar.
Trouxemos aqui um exemplo, que é esta empresa, que é a Tóquio, que faz este trabalho e que poderá servir de benchmarking para os negócios que queiram seguir este caminho. Portanto, olhando um bocadinho para este exemplo, é possível, se calhar, tirar algumas notas importantes para formatar o negócio. Segunda ideia de negócio, automação e robotização. Aqui esta ideia surge por vários motivos. Em primeiro lugar, porque muitas empresas já têm este processo e precisam de acompanhamento, manutenção, etc. Não conseguem a resposta aqui, têm que chamar os fornecedores das soluções, que muitas vezes nem são portugueses. Por outro lado, há também, pode ser um modelo de negócio criar estas soluções de raiz. Portanto, estamos aqui a falar de desenvolvimento tecnológico diferente, conforme se direciona para a atividade em questão, não é? Mais para a alimentação, mais para a metalúrgica, há várias soluções. Isto porque, de facto, ao contrário do que se possa pensar, já as empresas portuguesas já estão bastante automatizadas, não é? Porque já têm, de facto, algum processo, quando não ser uma linha inteira a funcionar com robôs ou de forma automatizada, mas nem que seja uma pequena parte, já é feita desta forma. Ao mesmo tempo, há muitas tarefas ainda que têm potencial para serem substituídas por um robô. Em teoria, a pessoa deixa de fazer aquela coisa que é chata, repetitiva e fica liberta para assumir funções mais interessantes. Também porque esta solução poderá dar resposta a uma constatação, é uma evidência de que não há pessoas neste momento em Portugal, e é um bocadinho também pela Europa está-se a verificar o mesmo, as empresas têm todas dificuldade em contratar novas pessoas. E, portanto, se de alguma forma houver tarefas que possam ser feitas de forma independente, sem pessoas, será benéfico para o desenvolvimento das empresas. Vai continuar a crescer também e, portanto, é sem dúvida para reunindo as condições necessárias, porque é um trabalho que não será ao alcance, pelo menos na fase de programação, não será ao alcance de toda a gente, mas, enfim, com um conjunto de parceiros, algum mais técnico, outro mais comercial, é uma oportunidade que pode ser agarrada. Aqui o exemplo que trouxemos é uma empresa que está a fazer precisamente isso, e que é da região de Aveiro e que trabalha para todos os segmentos, todas as áreas de atividade. A Roboplan, que está em Cacia. Terceira oportunidade ou ideia, a microeletrónica e a óptica. Ficou muito conhecida a questão da falta de chips, que estava a atrasar tudo, inclusive não havia carros para vender porque não havia quem fizesse isso. Portanto, é de facto uma lacuna que existe, que vai continuar a existir. Em termos de modelo de negócio, tem muitos desafios, porque é preciso ter a atividade em si requer ou laboratórios, dependendo um bocadinho da área, mas precisa de ter umas condições físicas especiais e, portanto, e equipamento de apoio também especial, direcionado para esta área e, portanto, precisa de algum investimento. Em termos de conhecimento, também é uma atividade exigente, portanto, estamos a falar aqui de competências que poderão não estar ao alcance de todos, mas mais uma vez é possível cruzar e fazer sinergias, não é? E também o financiamento normalmente é considerado o maior entrave ao empreendedorismo, mas quando as ideias são boas e têm mercado,
temos muitas provas de que é possível ultrapassar isso e encontrar financiamento, porque de facto, se costuma dizer, o dinheiro existe, não é? E há também muita vontade de investi-lo no sítio certo por algumas pessoas. Portanto, que não seja a falta de financiamento e o investimento um impedimento para avançar por aqui. Um exemplo que trago foi de uma empresa que começou também, veio do ecossistema académico científico da Universidade de Aveiro, mas está no PCI, e que faz precisamente isso. Entretanto, como acontece em muitos negócios, foi agarrada por uma empresa que já está aqui muito consolidada, que é a HFA, que viu potencial e decidiu integrar o capital social desta empresa e, portanto, foi aqui uma parceria win-win benéfica para ambas as partes. Aqui outra oportunidade, outra área que no fundo é transversal a outras que vamos apresentar e que é contextual na situação que vivemos, tem a ver com a eficiência no uso de recursos, a eficiência de materiais. É de facto aqui a grande linha para esta década. Estamos em face da emergência climática, não é? Fala-se muito nisso, as pessoas sentem isso com as notícias, não é? Coisas que, enquanto vai assim mais longe, não nos toca tanto, mas algumas coisas já têm acontecido, de facto, aqui muito próximo de nós e portanto, é uma área que tem para intervir. Tudo que tem a ver, de facto, com a área da sustentabilidade ambiental, tudo que possa contribuir para mitigar os problemas nesta vertente, nos ajuda a produzir de uma maneira mais que preserve os recursos, é positiva. E, portanto, falamos aqui num modelo de negócios que se encaixa, que se enquadra em serviços de consultoria para fazer este tipo de apoio, ajudar as empresas a incorporarem mais matérias-primas secundárias, a darem um encaminhamento correto aos resíduos, diminuir a pegada de carbono. É uma área assim, muito transversal, que envolve outras suboportunidades que também vos vou falar já de seguida, mas que tem tocado certamente e é uma ideia que não é uma moda, de facto é para ficar e que é um caminho possível como negócio. Temos aqui uma empresa que é uma empresa um serviço que está dentro da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, porque ainda há muitos negócios muito centrados para aqui, mas está um bocadinho no mundo académico, mas está aí por aqui. É um modelo que, apesar de ser no âmbito de uma universidade, é um modelo empresarial, porque são serviços que são cobrados, têm uma lógica empresarial e, portanto, também poderá ser aqui uma fonte de inspiração para os negócios que tenham sigam este caminho. É o exemplo, esta ideia que se segue, é o exemplo das tais, dentro do chapéu amplo, que são as oportunidades na área ambiental. Muito em concreto, a questão da eficiência energética é de facto ainda uma oportunidade. Já se tem feito algumas coisas nesse sentido, já há pelo menos a sensibilização para a sua importância, mas ainda há muito a fazer, até porque o setor industrial é altamente consumidor de energia. As estimativas apontam como 1/3 daquilo que se gasta em termos energéticos está no setor industrial. E também ainda estão a utilizar muito combustíveis fósseis, portanto aqui a transição para outras fontes de energia é um caminho que vai fazer parte da transição da maior parte das empresas e, portanto, surgem aqui oportunidades para apoiar as empresas nesse sentido. Por um lado, pode ser a fazer diagnósticos daquilo que já fazem neste momento, a identificar
quais são os principais focos de consumo energético, não é? E depois, no fundo, com base nessa análise preliminar, a indicar os caminhos para encontrar outras fontes de energia. Também podem ser negócios virados diretamente para a produção energética e para a utilização de outras fontes. Fala-se muito da fotovoltaica, eventualmente será que está mais avançada, mas há outras hipóteses a explorar e há um longo caminho, desde o estudo até o lançamento do mercado, mas que é preciso A N4S é uma empresa que faz precisamente isso, portanto apoia as empresas na fase de diagnóstico, tudo começa com um diagnóstico atual e depois propõe outras medidas. Estes negócios também, as empresas podem não ir por ele necessariamente pela visão de que é preciso combater, reduzir a pegada carbónica, mas há uma coisa que quase todos os empresários gostam de fazer ou são da natureza do próprio trabalho impelidos a fazer, que é reduzir custos e, portanto, se não for por uma coisa é por outra, eu diria que estas caminham lado a lado e, portanto, será uma maneira de atrair clientes para esta vertente também. Conseguem, de facto, quem já seguiu, quem está a fazer isto, ainda na jornada que tivemos em Ovar, o empresário que esteve lá disse que fez isso e que, apesar da energia não ser muito significativo no total de custos, que sentiram esse impacto. Portanto, é positivo, de facto. Ainda nesta vertente da sustentabilidade, mas aqui a abranger os 3 pilares, ou seja, a componente ambiental, a componente social e a componente corporativa, temos aquilo que se tem chamado ESG e que, no fundo, é o quê? Há um conjunto de empresas que já são obrigadas, em termos legais, outras não são, mas por razões de mercado têm interesse nisso, que é reportar um conjunto de indicadores que possam atestar que a empresa faz coisas no âmbito da responsabilidade social, no âmbito da responsabilidade ambiental e em termos do modelo de governança, digamos assim. Uma governança que é ética, que é inclusiva, que é responsável. As empresas têm que dar provas disto e, portanto, e não sabem como também, até porque é novo e esses indicadores que eu falo que é preciso reportar, ainda não estão muitos deles definidos, portanto andamos aqui a caminhar nesse sentido, de descobrir qual é a forma então de evidenciar que as empresas estão a trabalhar na questão do ESG. Aqui em Portugal, nós já temos, todas as entidades financeiras já têm que fazê-lo e todas as entidades que estão cotadas na Bolsa também já têm que fazer um reporte destas atividades de ESG. Para além de ser obrigatório, as empresas querem fazê-lo porque, sobretudo, as gerações mais novas estão muito atentas a estas questões e, pelo menos, em termos dos estudos que se fazem, revelam que, em termos de escolhas de consumo, vão dar sempre preferência a empresas que façam isto. Inclusivamente estão dispostas a pagar um bocadinho mais se for um produto ou um serviço de uma empresa que tenha na sua estratégia estes aspectos. Outras questões, porque é que isto é uma oportunidade de negócio, para além deste mercado já à partida, mas que, enfim, vamos dizer que são só as maiores que estão obrigadas, pelo menos nesta fase. Há um conjunto de orientações a nível da Comissão Europeia de que o recurso a financiamento seja direcionado para empresas que consigam provar isto. E, portanto,
a curto, médio prazo, vai haver de facto muitas empresas interessadas em poderem facilmente comprovar que têm estas práticas para poderem aceder a financiamento. Isto é muito amplo e tem que ser sentido, não é? Pode ser marketing, ou melhor, deve ser marketing, deve ser comunicado, acho que sim, mas também tem que estar dentro da estratégia da empresa e, portanto, surgem aqui negócios que podem ajudar as empresas a incorporarem, a integrarem este modelo na sua gestão e nas suas práticas do dia-a-dia. A Sistémica é uma empresa de Lisboa que faz isso mesmo. Ajuda as empresas a integrarem na estratégia os preceitos do ESG. Outra oportunidade, estudos de mercado, mas aqui estudos de mercado muito orientados para o lançamento de novos produtos. Há um conjunto de entidades que fazem estudos de mercado, até temos a Multidades, que é aqui da região de Aveiro. Creio que, se não é hoje, foi desta semana que faz 25 anos. Já é uma empresa com algum histórico. Mas a maior parte destas entidades faz um bocadinho de trabalho só no fim, ou seja, temos um produto novo, queremos conhecer a aceitação dele e fazemos uma pesquisa de mercado. Aqui a proposta e aquilo que as empresas nos disseram que seria importante era um tipo de empresa que pudesse acompanhar o percurso logo de raiz, ou seja, que pudesse trabalhar com elas quando pretendem-se lançar um produto novo, houvesse vários momentos de auscultação que depois orientassem os serviços em termos da engenharia, do design do produto, orientassem já para a sua formatação. Ou seja, no fundo aqui, para não se chegar à fase de lançamento e aí é que se descobre que de facto não era nada disso que o mercado queria. Vai acompanhando as fases todas e portanto é mais provável que o produto esteja de acordo com as necessidades do mercado. Temos aqui a Ipsos, é uma empresa que faz isto em vários canais, é uma das maiores em termos mundiais e por isso foi escolhida. Trabalha também não só no estudo de mercado, mas também na questão das audiências, das redes sociais, dos canais todos, no fundo, da televisão. Tem sim alguns modelos mais avançados de estudar, fazer, por exemplo, estudar reações através de comportamento das pessoas, de analisar as expressões faciais, etc., para introduzir nessa análise. E, portanto, é aqui um modelo. A empresa também já é antiga, não é? Quem começar, se calhar, não começa logo com este formato, mas devagarinho, se calhar, pode ver aqui algumas boas práticas. Aqui, a oitava área de negócio, ideia de negócio, também voltada um bocadinho para a sensibilização, para a formação, para a preparação das pessoas, mas aqui com foco na inovação. Portanto, aqui o que as empresas nos disseram que sentiam falta era daquilo que nós chamamos de cultura de inovação. Ou seja, precisavam que as suas equipas e eles próprios estivessem munidos de algumas ferramentas, algum know-how de como ser mais criativos, como ultrapassar obstáculos através da criatividade. E, portanto, isso é uma coisa que, ao contrário do que nós pensamos, não nasce por acaso, não é? Às vezes tive uma ideia brilhante, não foi assim, não é? Se calhar estas técnicas, estas ferramentas, este mindset mais orientado para a inovação é que faz com que se veja, de facto, aquilo que normalmente não veríamos, não é? Mas com estas ferramentas somos estimulados a ser mais criativos e a ser mais inovadores. E, portanto, era aqui um modelo de negócio em que, de facto, as empresas que seguissem por aqui
iriam desenhar um conjunto de serviços que iriam propor às empresas para treinar as competências criativas e inovadoras. Isto aqui, a ideia o exemplo que trazemos é de uma iniciativa da União Europeia, que em modelo de consórcio tem esta Academia da Inovação e, portanto, também poderá inspirar. Pode não ser necessariamente um negócio com vertente comercial, pode ser uma associação, pode ser um consórcio de empresas, mas há lugar, de facto, para este tipo de serviço. Temos aqui as atividades de informação e comunicação, um chapéu muito amplo. Estamos a falar aqui dos serviços informáticos, estamos a falar aqui da parte só da comunicação, que tem o marketing, que tem o design, que tem os conteúdos literários, que tem o vídeo, que tem a fotografia, que tem o design. Estamos a falar então mesmo das tecnologias mais duras, digamos assim, tem a ver com as tecnologias que ficaram aqui debaixo da designação de indústria 4.0, não é? A inteligência artificial, a internet das coisas, a análise de dados, todo tipo de soluções neste âmbito continua a fazer sentido. Em particular nas áreas da comunicação, de facto há uma oferta muito vasta já, mas continua a fazer sentido e a fazer falta, porque também as empresas estão cada vez mais a integrar esta vertente nos seus modelos de negócio, não é? Se calhar há uns tempos ninguém fazia um vídeo tutorial para pôr no YouTube, mas agora as empresas querem ter isso e precisam ter isso, não é? Se calhar ninguém fazia um evento cultural, mas agora há mercado e há acessibilidade para isso. E, portanto, apesar de facto de haver muitas, mas também estão mais, de facto, nos centros urbanos. Lisboa absorve aqui uma porcentagem muito grande deste tipo de empresas e, portanto, há muitas e boas, mas podem não ser suficientes para todas as necessidades empresariais. Temos aqui uma empresa da região que seguiu esse caminho, a Go Digital, trabalha mais na vertente do marketing digital e é um exemplo do negócio. Aqui o benchmarking tem que ser mais dilatado, dependendo um bocadinho do grau de especialização e da área que o negócio queira tomar. Este é mais na área de marketing digital, mas vão encontrar excelentes exemplos em todas as vertentes. Aqui o apoio à internacionalização e exportações. Já não é preciso dizer, né, que a internacionalização é necessária e que as exportações, em virtude do nosso mercado ser muito pequeno, são fundamentais para a maior parte dos negócios. Mas as empresas continuam a sentir algumas lacunas em termos do apoio para chegar a esses mercados. E, portanto, o que dizem é que há um conjunto de entidades que já apoiam este tipo de serviços, as associações empresariais e o ICEP, mas queriam uma coisa que fosse mais ajustada, mais à medida, e que encurtasse aqui alguns passos, não é? Entre as visitas de reconhecimento, não é? Que tem que se fazer no país para onde se quer exportar, entre descobrir parceiros, entre fazer o follow-up desses contactos que se fazem lá fora. É um caminho longo e as empresas gostariam de uma coisa que fosse mais com resultados imediatos e, portanto, daria lugar aqui a negócios que pudessem fazer aqui o match entre oportunidades lá fora, mas concretas em termos já de parceiros, de possíveis representantes ou possíveis clientes e as empresas portuguesas. E, pelo que nos disseram, estão disponíveis para pagar isso, porque quem já recolheu este serviço deu de imediato feedback,
são capazes, recordo-me de uma empresa que nos contou que em 10 contactos deste tipo conseguiu 8 negócios, ou seja, é uma taxa muito positiva. Não será assim com todos os casos, mas há de facto potencial que, se estivermos a falar de um serviço que seja muito especializado, e é este um dos requisitos para entrar neste tipo de negócios, é que de facto tem que ter uma rede nos países para onde poderá dar esse apoio muito forte de conhecimentos e portanto, para seguir por este caminho, tem mesmo que conhecer muito bem os mercados e ter ali um conjunto de parceiros que possam apoiar esse trabalho nos mercados em questão. Ao mesmo tempo, as empresas mais pequenas também estão a chegar às exportações, estão a vender para fora via vendas eletrónicas. Ou seja, foi aqui uma oportunidade que estão a agarrar, mas as empresas mais pequenas que têm equipas mais restritas, não é? Deparam-se com as dificuldades com as questões fiscais e com a parte legal associada a vender para a Europa e para os países terceiros, sobretudo. E, portanto, às vezes têm dissabores porque, na melhor das intenções, não cobraram corretamente o IVA ou esbarraram com mercadorias das alfândegas e precisam deste apoio, deste tipo de serviço que possa fazer aqui um apoio às vendas no exterior, em termos do que é preciso para a faturação, para os documentos de transporte, etc. Esta empresa que trouxemos cá do Reino Unido, a Valaria, faz precisamente isso. Tem um modelo que conjuga tecnologia com o know-how, em que a faturação passa através das soluções deles e responde logo diretamente aos requisitos dos mercados, que trabalham perto de 80, perto de 100 mercados. As novas tecnologias, era a tal questão da linha da comunicação e do software mais tecnológico, mais a vertente tecnológica das tais tecnologias emergentes, digamos assim, que estão a aparecer e que continuam a fazer sentido e cada vez mais vão fazer sentido. Aqui também, como dizia, aqui desafios que conseguiu alavancar com a pandemia. Também em quase todos os negócios tecnológicos, a pandemia acelerou, digamos assim. Portanto, é um fenómeno que está a acontecer, mas de facto esta necessidade e o mercado foi muito ampliado pelo contexto do Covid-19, que mostrou que de facto era uma vertente que tinha que ser integrada e as empresas procuraram soluções para isso. As empresas vão continuar a investir, há tecnologias cada vez mais inteligentes e estão cada vez mais a ser usadas e implementadas e com sucesso, com elevadas taxas de eficiência face à não utilização delas e, portanto, temos aqui espaço, não é novidade, não é? Mas temos aqui muito espaço. Estamos a falar essencialmente de negócios virados para o desenvolvimento de soluções. É preciso os conhecimentos tecnológicos, mas não chega lá, é também preciso um misto de conhecer a realidade para que as soluções façam sentido, não é? E, portanto, não é só o expertise de programadores e de especialistas em IT, é preciso também esta vertente de negócio. Se estas duas coisas se combinarem, é muito provável que haja muito sucesso porque há mercado. E não faltam aqui exemplos, desde a área da saúde, em que temos, por exemplo, a Sword Health, que é uma empresa que descobriu aqui, através da internet das coisas, tem os sensores que, para pessoas que precisam de fisioterapia, teriam que recorrer a serviços de um fisioterapeuta e, portanto, não há que cheguem para as necessidades. E é complicado. Com esta tecnologia podem fazer a partir de casa, os sensores emitem a informação através de um tablet.
para os fisioterapeutas que leem em tempo real as reações do corpo e fazem isto. Mas não faltam exemplos, temos a Cisco, temos a Primavera, que entretanto foi comprada, mas tinha até agora capital português, inúmeros exemplos de sucesso. Aliás, Portugal tem uma boa reputação neste domínio. O exemplo que trazemos aqui é da Aveiro, é a Load, que trabalha também nesta área das tecnologias e que já está presente em diversos países. É um caso de sucesso. Aqui é um modelo de negócio um bocadinho diferente, também não é propriamente novidade, mas é inovador e não é tradicional, digamos assim, apesar de não ser a inovação dos últimos dias, é bastante inovador. E vem comatar uma necessidade transversal, que já vos falei, que é a questão dos recursos humanos e da dificuldade de encontrar pessoas para as funções e para as necessidades que são precisas. Também decorrente da pandemia surgiu o teletrabalho, não é? E mais do que isso, surgiu de facto a evidência de que muitas coisas podem ser feitas sem ser no escritório. Aquilo que nós idealizamos e pensamos seria um negócio que, através de uma plataforma, pudesse cruzar as necessidades das empresas de determinado tipo de tarefa, determinada função, e pessoas disponíveis para executar. Qual era a vantagem? A vantagem é que, em vez de estarmos restritos ao mercado local, nós poderíamos encontrar o talento, as competências em qualquer parte do mundo. E, portanto, seria mais... Era uma limitação que não ficava, em termos de encontrar, de facto, as competências certas, amplia bastante as oportunidades nesse sentido. Não dá, de facto, para todo tipo de trabalho, mas há muita coisa que pode ser contratada através deste modelo. Essencialmente, há muitas plataformas que fazem isso. Pensar na... Já vos digo. Tem surgido um conjunto de empresas que fazem a freelancer. Desculpem, deu aqui uma branca. A freelancer já faz isto há alguns anos e é essencialmente direcionada para este tipo de tarefas pontuais, digamos assim. As empresas põem lá necessidades que precisam, há um conjunto de atividades por fazer, há um algoritmo que otimiza aqui o perfil da pessoa melhor para fazer isso. Se as entidades estiverem de acordo, faz-se um negócio inteiramente a partir da plataforma. Essencialmente eram mais para este modelo de tarefas pontuais, mas têm ampliado um bocadinho para trabalhos mesmo tipo permanente através destas plataformas. Okay? Pela tal razão de que, de facto, ficou provado que era possível trabalhar à distância e também porque ficou provada essa capacidade, mais uma vez, e também as pessoas mais novas, as gerações mais jovens, procuram um bocadinho este formato, ou seja, é uma tipologia, um modelo de trabalho que vai ao encontro dos conteúdos e do formato de trabalho que algumas gerações ou que algum tipo de funções procuram, que é não estar amarrados a um tipo de trabalho que seja o clássico das 9 às 6. Querem, se calhar, alguma diversidade de experiências de trabalho que são mais diversificadas, de facto, deste formato, querem poder gerir autonomamente aquilo que fazem e, portanto, seguem esse caminho. Há também uma empresa portuguesa que entretanto, já está nos Estados Unidos e que teve muito sucesso, que é Remote, e é para trabalhos permanentes, não é para trabalhos pontuais.
tem um sistema, uma tecnologia que permite contratar em qualquer parte do mundo e fazer a parte também legal da legislação laboral, integrar e, portanto, há esse apoio. É um exemplo interessante e um caso de sucesso também. O exemplo que trazemos aqui está direcionado para a área da restauração e hotelaria, é Mérito, e tem precisamente uma plataforma onde as empresas que precisam de pessoas para servir à mesa, para ajudar na cozinha, etc., lançam estas necessidades. Quem estiver disponível para fazer estes trabalhos candidata-se. O processo é todo, estas plataformas são ágeis e o processo é de ponta a ponta, decorre todo aqui, portanto estamos a falar desta tal parte inicial do casamento entre necessidades e competências, até depois a contratação, até ao pagamento, e numa fase final tem sempre a avaliação de parte a parte, quer das entidades que contratam, quer das pessoas. Portanto, alimenta-se aqui este reporte, que também é útil para alimentar o próprio negócio. Portanto, aqui estas plataformas, até porque cada vez mais, de facto, passamos pela parte digital e podem fazer sentido novos negócios que queiram vir por aqui com maior ou menor especialização. Ou seja, esta é de facto para especializada na área da restauração, mas poderá ser mais ampla e colher a parte de recursos e de pessoas para qualquer tipo de negócio. Quase na reta final, a recuperação de componentes eletrónicos. Em boa verdade, a questão da recuperação e da revalorização faz sentido em qualquer área. A única diferença é que nesta parte dos componentes eletrónicos há de facto partes que são logo à partida muito valorizadas, têm valor económico e, portanto, quem se dedicar de facto a esta parte de recuperar esses componentes, além de contribuir para reduzir o lixo eletrónico no mundo, tem também aqui possibilidades de conseguir facilmente comercializar essas componentes e, portanto, o negócio tem sucesso por essa via. Aqui a Rebelling é uma empresa dos Estados Unidos que faz precisamente isso. Pega em antigos chips, antigas componentes eletrónicas e pega esses materiais para serem integrados novamente em processos produtivos. Ou seja, temos aqui fechar o ciclo, não é? Temos aqui a economia circular a funcionar com um negócio que é rentável. Para fechar, entramos aqui no domínio da logística e dos transportes, também através de plataformas que façam o quê? A questão dos transportes é uma gestão complicada para quem precisa destes serviços, porque tem que ter um conjunto de quantidade para poder, por exemplo, requerer um contentor, não é? Ao mesmo tempo paga preços elevados porque as várias empresas de transporte não estão a conseguir otimizar as cargas que levam. E, portanto, o que se pensou aqui era num negócio que cruzasse, em termos mais amplos, todas as origens e destinos de mercadorias e pudesse fazer aqui uma otimização das deslocações, tendo uma leque muito maior de pessoas interessadas, não é? Naturalmente as transportadoras fazem este trabalho, não é? Vão para algum sítio, farão este trabalho para rentabilizarem a rota. Mas aqui integramos um conjunto muito maior de dados que podem ser cruzados e que, portanto, conseguimos reduzir os custos e também reduzir aqui as viagens necessárias com frotas que vão vazias ou com poucas mercadorias. Na área da logística, pensamos aqui num modelo da Airbnb,
mas ligado aos armazéns. Ou seja, o que a Airbnb faz é traz o mercado particular, não é? As pessoas comuns, e convida-as a entrar, a participarem no mercado com as suas casas, os seus quartos, os seus sofás, a entrarem e a rentabilizarem, no fundo, esses ativos que não estão plenamente utilizados. Este modelo faria o mesmo com espaço para armazenagem, ou seja, qualquer empresa ou qualquer outra pessoa que tivesse espaço disponível para alugar poderia colocar nesta plataforma, que serviria enfim, como repositório daquilo que existe para a necessidade de armazenamento. A diferença relativamente a uma imobiliária comum era, por um lado, o tal modelo Airbnb, que qualquer pessoa, mesmo particular, mesmo não tendo sem empresarial, poderia colocar lá o seu espaço, e porque nós estamos a falar num armazém clássico, não é? Podemos estar só a falar de 20 metros quadrados, podemos estar a falar de uma arrecadação de um sótão, de uma garagem, ou seja, seria este o diferencial que poderia ser feito. Este exemplo que trazemos aqui é da Uber, porque isto é um negócio que ficou. Este tipo de negócio está muito ligado ao conceito de economia da partilha, não sei se já ouviram falar. Que é a questão de que cada vez mais as pessoas, em vez de comprarem as coisas, querem usufruir delas, e portanto há aqui um espírito de partilhar, de aumentar o ciclo de vida dos equipamentos e dos bens, de todos os ativos, através deste modelo de negócio. E a Uber, com o que tem de bom e menos positivo, também não faltam aí, porque cresceu de facto e já sofre dos problemas das empresas muito grandes, não é? Mas de facto foi uma das pioneiras destes formatos, com grande sucesso, e por isso é que escolhemos aqui a Uber Freight, que não está cá, eles só estão ainda nos Estados Unidos e no Canadá, mas fazem este conceito do carro, dos condutores e dos serviços de táxi, entre aspas, não é? As boleias com o turista, como podemos chamar assim, mas para o conceito de transportes. Ou seja, qualquer pessoa que esteja habilitada a conduzir um caminhão pode se inscrever nesta plataforma e, portanto, quem precisar deste serviço salva aqui alguns intermediários e chega logo a este modelo. Portanto, temos aqui uma vasta área de oportunidades, de ideias para trabalhar. Este é o passo zero do caminho, mas poderá dar aqui alguns insights para começar-se a moldar novos negócios. Têm naturalmente que ser aprofundados, estudados, e portanto é sempre bom marcar presença neste tipo de encontros, onde se conhecem outras pessoas, onde se discute. Mesmo por isso eu também estou aqui a fazer uma salvaguarda, mesmo que tenha sido menos interessante esta parte, há aqui todas as outras oportunidades para nos conhecermos e para que seja de facto um dia bem passado. Se calhar passávamos aqui a desafios e depois no final estou ao vosso dispor também para discutir e conversar sobre isto. Se quiser Eu gostava fazer uma pergunta. Sim, ok. Não lembras mal? Não, já conheço o case study. Minimamente. Depois Tens menos espera durante a sua bem. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Pronto, se me permitir, vamos dar-lhes os parabéns pela apresentação e pelos que eu pensava que paravam no 13 e foi até o 14. Eu fiquei feliz por não parar no 13. E então, eu tinha aqui, se me permitir, duas ou três perguntinhas que são também informações. Falou na Academia de Inovação. Esse conceito é um conceito onde qualquer um pode participar, envolver-se, workshops, como funciona e de que forma é que nós podemos usufruir. Nós, quando diz
todos, quer dizer, não só os presentes, mas outros que queiram, os jovens e tudo isso. E onde é que se desenvolve? Quando se desenvolve em Aveiro, desenvolve-se, está a perceber? Bem, é assim, começando pela última parte, onde se desenvolve, acho que isto tem que ser como quase todos os negócios, mas tem que ter massa crítica, não é? Portanto, eu penso que o negócio nesta área teria que ser pensado, no mínimo, numa perspectiva nacional, mas até iria mais longe. E aquilo que nós pensamos era um formato de um negócio que seria tipo escola, entre aspas, não é? Portanto, iria vender serviços nesta área e que teriam que ser desenhados esses serviços, ou seja, poderia ser ateliês de inovação, ou seja, chamar especialistas em ferramentas e durante o fim de semana os participantes estavam a trabalhar nessa área. Podia ser semanas de inovação, poderia ser, mas estamos a falar de serviços, pacotes, digamos assim, em técnicas de inovação que seriam comercializados à medida ou poderia ser mais amplo, ou seja, poderia ser para o mercado empresarial e não só, não é? Acho que faz sentido também para qualquer pessoa que queira ter essas competências. Eu posso estudar aqui na Chega, porque as empresas, foram 2 empresas que nos falaram nisto, eu não me recordo, e elas até queriam era que houvesse a pessoa ou o empreendedor que pegasse nisto também fizesse parceria com as escolas, porque na cabeça dos 2 empresários isto faz falta já a partir das escolas, exatamente. No fundo, colocar os jovens, despertá-los para esta situação da É um bocadinho a inovação. semelhança do que aconteceu com o empreendedorismo, não é? Porque cada vez mais está-se a pensar que é importante logo na escola primária ou até antes dar algumas noções, incluindo nos planos curriculares, esse tipo de... Aqui também, claro que quando falamos no mercado da educação e quando falamos das escolas, há mais desafio para quem quiser ir por aí, não é? São os formatos, se calhar, mais rígidos aqui. Mas é também um segmento de mercado que faz sentido. Sim. A disciplina cidadania, no mundo atual, que tem tanta coisa que Sim, poderia ser aí o cliente sem dúvida. Depois, permite-me. Claro que sim. Ok, então é isso. Depois falou no apoio à internacionalização e à exportação. E eu fiquei com uma dúvida, porque disse que seria à medida, e essa medida implica, nesses diversos países, termos representantes? À medida, aquilo que as empresas querem, em comparação com o que fazem. Sim, porque já a Câmara de Comércio, das associações, para aqui, para ali, as empresas salvam todas, de uma maneira geral, o trabalho que é feito por essas entidades. Só que é um trabalho que tem que ser necessariamente mais transversal, ou seja, quando uma empresa faz uma missão, por exemplo, uma área, não é? Vai fazer uma missão num país qualquer, tem que olhar para a sua panóplia toda de associados. E há estes espaços todos, não é? Há ir ao mercado e conhecer, há ter reuniões, há avaliar os resultados dessas reuniões, ou seja, nunca é um processo muito rápido. Algumas empresas têm conseguido, com entidades que não são portuguesas, saltar estes espaços todos, ou seja, conseguem um serviço que, vamos supor, na América do Sul, na Colômbia, não é? Há lá um parceiro dessas empresas que consegue agendar 2 ou 3 dias intensos de reuniões com possíveis ou representantes ou agentes ou mesmo, seja o que for, depende do tipo de produto, não é? Às vezes são supermercados, etc. Conseguem marcar um conjunto de reuniões logo, em que há logo ali direito. Claro que quem se meter nestes negócios tem necessariamente que ter este network nesse país, não é? Portanto, Ok. Mas é diferente das câmaras de comércio luso-brasileiras,
Isso tudo eu não estava a entender. Pronto. É um trabalho mais mais direcionado, digamos assim. direcionado. Mais direcionado. E que o empresário, quando fosse lá, já saísse Já com sabe, encomendas já sabe, e já exato. ia com o negócio Ok, quase está bem. assinado. Mal achei. Era o ideal. Pronto. Então, Era o ideal, ok, se bem que é sempre Não, difícil. depende muito, estes Sim, temas eu percebi muito agora bem. percebi. Em todos os sentidos, porque há mercados em que isto se calhar é mais imediato, outros já não de tal forma saturado que não se consegue ver este modelo facilmente. O que nós constatamos é que, de facto, algumas funcionam bem, mas há outras nem tanto. Há uns que não estão tão vocacionados. Quando funciona bem, aquelas doenças de uso francesa, mais alguma, depois as outras não funcionam assim tão bem. E eu agora percebi. Pronto. Depois também aqui, estou a moral, mas desculpa lá, que é aqui esta da contratação de serviços e trabalhadores. Nós também temos uma outra empresa que está na área da restauração. E eu não percebi muito bem, é assim, nós colocamos lá as necessidades em inversão da solução, não é? Colocamos as necessidades e depois eles arranjam. É simultâneo, não é? Ok. Eu sou trabalhadora e coloco lá a minha competência e a minha disponibilidade e da sua parte faz o mesmo. Sim, mas qual é a diferença entre, por exemplo, esta e uma Randstad, uma Adele, por aí? Qual é a diferença? A diferença, primeiro, é digital, não é? Sim, É a questão sim, digital. E é o algoritmo desta otimização. E isto são trabalhos também de curta duração, normalmente, Okay. não é? Só para aquele período. Mas o que eu sugiro é que veja esse exemplo que trouxemos aqui, que é mérito. América. Sim, eu gostei. Veja, porque é um caso muito interessante, que está a ter muito sucesso, porque é de facto uma dificuldade, saberá melhor que nós, não é? Uma dificuldade a encontrar pessoas. Mas o que o mérito diz é que essas pessoas existem. Há pessoas para trabalhar, não é? Só que essas atividades que falou não chegam a elas. E aqui no canal digital eles conseguem chegar a estas pessoas que estão disponíveis e que eles dizem que há muitos que os jovens querem precisamente ter este formato. Ou seja, hoje trabalham em Braga, amanhã estão em Lisboa, portanto querem este formato de fazer esta gestão das suas tarefas e da sua atividade profissional. Muito bem, muito bem. Depois, agora, só por último, passando do 13 mais 1, pronto, que é o 14, falou na logística e no transporte. E depois deu um exemplo só da logística. O exemplo... Curioso, porque depois deu um exemplo só e o transporte. Logística e transporte. A logística é que foi mais direcionada para a questão de... Enfim, a logística é tudo, não é? Temos a parte toda. Falamos aqui na parte do... No exemplo o exemplo que demos foi da Uber, o exemplo que demos era transportes, precisamente, não é? O serviço de transportes. E este exemplo que disse era o exemplo que respondia, porque depois falou sempre na gestão de espaços, de armazém. Sim. Quer dizer, também vai responder ao transporte. Vai responder à logística, não vai responder. À logística, sim. Ou seja, no fundo o transporte também está dentro da logística, talvez seja isso que fez confusão. Dentro do conceito da logística, temos a parte do armazém e temos a parte do transporte. E o exemplo estaria mais no transporte, porque é precisamente isso que faz. Não sei se respondi, não? Não, sim, respondeu, porque como o título, quando o título era logística e transporte, eu fiquei assim, quer dizer, até podia ser só logística, não é? Sim, podia ser só logística, tem razão, senhor. Desculpa lá. Ora, essa, muito gosto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradecer à Anaíta por ter-se lembrado de nós, meio tanta empresa, eu disse. Mas vocês foram uma das empresas que responderam ao nosso questionário. Então, porque estamos também com outro projeto, que é o projeto da internacionalização convosco e com outros. Então, agradecer e vou tentar aqui explicar, temos 40 minutos, mas nós, em meia hora nós explicamos então o nosso trajeto. Nós pertencemos a um grupo de empresas
onde está desafios, que é a Mimos, é a Merendita, é outras empresas do grupo, que umas na área da restauração, outras na área de eventos, outras na área até também em outras áreas. Portanto, o Desafios nasceu em 2015 e o objetivo da Desafios era eventos. Nós tínhamos a JBE, que era a restauração, portanto, profissional de casamentos, batizados, agora também é um divórcio, pronto, já tudo, não é? No meio disto tudo, pronto. E então, nascemos para responder também com eventos paralelos em 2015. Em 2020 nós deparámos com, enquanto que até março de 2020 o telefone tocava para fazer marcações, mais um evento, mais isto, mais aquilo, era tantos eventos, nós nem conseguíamos responder, até tínhamos que subcontratar. Em março de 2020 o telefone começou a tocar para mais uma desmarcação. Ai Jesus, como é? Mais outra desmarcação, aquilo não paravam para desmarcar, para cancelar. Pronto, pois, quer dizer, e então criou-se ali uma situação muito delicada. Nós tínhamos, já nessa altura, tínhamos cerca de 10 colaboradores efetivos, pronto, e gerou-se ali, pronto, uma situação, poderia dizer mesmo de pânico, onde o Sr. Simão, que é o diretor-geral da empresa, punha a mão à cabeça e via o que é que eu vou fazer da minha vida. Nunca mais me esqueço essa. Uma vez entrei, era ali em março, eu não tenho hipótese. A menina entrava e saía, quando antigamente entrava e saía para mais uma adjudicação, mais uma contratação, mais isto, mais aquilo, ela entrava e saía, mais um que disse que não, mais outro que não quer vir. Pronto. Então, perante isto tudo, tínhamos dois caminhos. Um caminho era morrer, pronto, quer dizer, o outro caminho era tentar aqui renascer perante estas dificuldades. Numa conversa informal, que foi tudo informal, muitas vezes as coisas acontecem com... A gente diz, não há premeditação, é assim, informal. Eu cheguei, entrei e disse ao Simão, ia lá, com a mão na cabeça, pronto, imaginam, não é? Eu disse, Simão, olha, porquê é que não vamos para as máscaras, que era o que estava? E ele disse, tinha já, ele tem um network muito bom, tinha contactos na China, mesmo ali entrou em contacto com lá um colega da China e começámos este processo. Virámos tudo ao contrário, começámos a importar diretamente então, da China, máscaras no início não eram com a nossa marca, não, eram máscaras, aquilo era em quantidades, contentores de máscaras, cirúrgicas e FFP2, eram também as duas máscaras, que eram as cirúrgicas tipo 2R, tipo R, e depois as FFP2, e conseguimos e virámos depois com parcerias que estabelecemos lá na China, conseguimos responder a esse momento muito difícil. Pronto. Mas, como eu disse, havia uma dificuldade. A dificuldade era o tempo. Da China, os contentores uns vinham para portos portugueses, outros vinham para portos para Amsterdão ou Roterdão. Para Barcelona, aqui por uma questão de logística, também nossa. E era sempre o mínimo 30 dias. 3 semanas, 4 semanas. Pronto. E aqui, dada a pressão que estávamos a exercer, que os hospitais, todas as entidades estavam a exercer sobre nós, câmaras e tudo, houve alguns compromissos que nós conseguimos responder. Conseguimos abrir um canal na Turquia, apesar dos preços não serem tão competitivos quanto os chineses, mas abrimos um canal então na Turquia e isso resolvemos o problema então do tempo. Nós carregávamos os caminhões que vinham, carregávamos os caminhões na sexta, os caminhões saíam de lá na sexta e vinham sempre com 2 motoristas e estavam aqui na segunda e na terça já estávamos a despachar produto. Foi uma alteração. Paralelamente com este processo, houve aqui, em meados de junho,
a inovação produtiva Covid, foi específico só para inovação produtiva Covid. Também fizemos uma candidatura, portanto, uma candidatura não muito grande, uma candidatura de 1,5 milhão. Na primeira fase, aqui logo 2 fases, na primeira fase aquilo esgotou-se a verba, não é? Quer dizer, também me recordo, estávamos todos eufóricos, mas depois não há verba, ficámos ali também, pronto, Jesus, mais uma vez morremos na praia. Mas depois lá houve uma repescagem e fomos repescados para a segunda vez, mas a comparticipação já não era a 90%, era a 70%. Mas pronto, fomos. Tínhamos um prazo muito curto para fazer a fábrica, tínhamos 2 meses, conseguimos, adquirimos um armazém, até foi em Olhão, o encontramos, e depois conseguimos também um parceiro, a APINEC do Porto, conseguiu colocar. Aqui esta fábrica era só para produzir máscaras cirúrgicas e FFP2. Conseguimos pôr de pé e respondemos então a esse projeto e conseguimos pôr a fábrica a trabalhar. Isto é um exemplo que aqui está, isto é tudo full automático. Nós não tínhamos muitos funcionários, nós só tínhamos 2 ou 3 colaboradores, porque o resto eles só metiam a matéria-prima e depois a matéria-prima seguia e ia para a Masterbox, tudo em sistema mecânico. Dada a procura, nessas alturas, aquilo foi a loucura total, não era dia e noite, e ao fim de semana também, sempre a produzir e a responder. Diminuímos aí, foi muito bom, porque diminuímos também as importações, não é? E foi benéfico. Paralelamente a este processo, então, fomos certificados pelo Infarmed como produtores e distribuidores por grosso de dispositivos médicos. Só dispositivos médicos, porque os GPIs não precisam da chancela do Infarmed, e vimos uma lacuna que nós percebemos, que era, e criámos uma marca própria, a marca própria que é Alprocare, e registámos e decidimos então avançar com a marca própria. A seguir, todo este processo, não é? Entretanto, felizmente a Covid foi diminuindo, depois entraram outros players, quer dizer, muitos oportunistas, nós verificámos isso que foi muitos oportunistas, nós agarrámos esta oportunidade para virar o nosso core business, mas houve ali muitos oportunistas, e então nós, de facto, decidimos ampliar e diversificar o nosso portfólio. Iniciámos, então, como eu disse, nas máscaras, passámos depois para as luvas de nitrilo, para as luvas de vinil e para as luvas de látex. Depois ampliámos para cobaróis, fatos, tudo isso, toucas, manguitos, cobra-pés. Depois, quando foi a necessidade também das vacinas, agarrámos essa oportunidade também e avançámos, pós-géneros e tudo isso, fomos diversificando, o que nos levou depois agora, com essa diversificação do portfólio, a crescermos. Nós crescemos nestes valores. Nós estávamos, em 2019, estávamos com aqueles valores ali, pífios, não é? Éramos eventos. 2020, com toda esta perfusão, atingimos ali os 5 milhões, estamos agora, acabámos o ano passado com 14 milhões. O novo projeto que nós temos, então, que agora temos um novo projeto de fábrica, que agora, onde vamos responder, tendo atenção a estas necessidades, o que é que nós fizemos? Então, no âmbito da inovação produtiva, não Covid, já na inovação produtiva, então colocámos outro projeto de cerca de 8 milhões de euros para ampliar as linhas. O que é que nós fizemos? Criámos mais 5 linhas. Nós tínhamos 2 linhas, que eram as linhas das máscaras cirúrgicas e FFP2, com
3 máquinas das cirúrgicas e 2 máquinas de FFP2. Agora, o projeto é de ampliação de linhas, de mais 5 linhas. Vamos produzir, então, as toucas. Vamos produzir os manguitos, que são para colocar, produzir os manguitos. Vamos produzir os cobra-pés. Vamos produzir, depois, também as batas. Aqui nas batas vamos ter em TNT e batas plásticas e vamos produzir cobaróis. Quer dizer, os cobaróis é aquilo tudo para cobaróis que tem os capacetes e tudo. Paralelamente, também, descortinamos mais um nicho de mercado que vimos, devido a todos estes contatos, que é encapsulamento e balisterização. Vamos ter também uma unidade pequena, só inicial, de encapsulamento e balisterização de produtos, vários produtos, podem ser produtos farmacêuticos, como não. Quer dizer, a unidade, o que está idealizado, não é só produtos farmacêuticos. Estamos hoje em vários países, nós depois exportamos agora para o Brasil, por isso é que eu lhe estava a perguntar tudo isto, porque isto, quer dizer, não é fácil estes mercados todos. Então, o mercado brasileiro, aquilo, pronto. Mas os outros também não são fáceis, todos os outros mercados foi muito difícil. Pronto, nós fomos explorando os mercados, quer dizer, alguns tivemos mais sorte que outros, alguns tivemos mais sorte do que outros, tivemos muita sorte porque tínhamos lá, o que diz é muito bem, em Espanha tivemos muita sorte porque tínhamos lá um contacto, tínhamos contactos lá e eles abriram-nos muitas portas, quando o Simão já ia com as portas abertas. Portanto, em França a mesma coisa, tivemos, porque também tínhamos lá também contactos e abrimos muitas portas, em Itália, mas no Brasil as coisas não foram assim tão profícuas quanto nós gostaríamos que fossem. Mas houve algumas vendas depois que também não corresponderam tanto. E como disse, é muito difícil, quer dizer, é muito difícil. E nós encontramos algumas empresas parceiras e, por isso é que eu lhe perguntei, com as câmaras de comércio, a Câmara de Comércio Luso-Brasileira, todas as câmaras de comércio, não é assim tão fácil, ou seja, eles não fazem este trabalho de campo, de nós chegarmos ali, não fazem. Ajudaram-nos várias vezes em situações de compromissos não cumpridos, mas depois não fazem tanto isso e por isso é que eu estava a perguntar, porque quando correu melhor era onde nós tínhamos lá parceiros. Portanto, isto é o nosso mercado. Também, paralelamente aqui, no âmbito de outro projeto aqui da Produtec, nós, nas agendas mobilizadoras, também incorporámos então num projeto que é dinamizado pela Coleb, das agendas mobilizadoras, e estamos também nesse projeto das agendas mobilizadoras. Também estivemos, agora recentemente, nos Estados Unidos, na Mantex, também um mercado muito difícil, porque é muito exigente, é um mercado muito exigente, até do ponto de vista, enquanto nós aqui, a Europa, o ISO 9001, nós estamos a concluir, e a certificação ISO 9001 dá-nos algumas garantias, lá não, é específico, e muitos mercados agora já exigem o 13.845, é o de dispositivos médicos. Os objetivos firmados com esse novo projeto são que em 2025 estamos agora com exportações da ordem dos 15-20%. O objetivo que foi contratualizado é atingirmos os 50% da nossa produção, atenção, da nossa produção em 2025 no âmbito desse projeto, bem como duplicarmos os colaboradores, a maioria dos quais com níveis 6 e 7. E atingirmos em 2025, o que está contratualizado é atingir em 2025
16 milhões de faturação bruta. No fundo, depois aqui, permita-nos que citemos aqui o Churchill, porque de facto foi muito o que se passou aqui connosco, não é? O pessimista vê dificuldades em cada oportunidade, o otimista vê oportunidades em cada dificuldade. Foi isso que nós vimos. Felizmente correu bem, mas houve algumas coisas onde tivemos muita dificuldade, porque nós não tínhamos know-how do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista das exigências, porque este mercado é muito exigente, então os dispositivos médicos são muito exigentes, mesmo muito exigentes. Tivemos muitos problemas depois, que eu posso partilhar convosco, que é, nós há um ano redirecionámos internamente, criando um departamento de concursos e apostámos então nos procedimentos de concursos. Estamos a fornecer a hospitais, estamos a fornecer a entidades públicas. E aqui o problema destas entidades públicas é o que vocês sabeis, não é? Dizem que pagam 60, mas vêm os 90 e vêm para fora, nunca mais, quando pagam, já a gente nem se lembra do dinheiro. Então tivemos que aqui também nos reajustar, e o que é que fizemos? Fizemos uma venda de créditos ao BFF para continuarmos neste processo, porque neste momento somos talvez uma das empresas que mais vende para hospitais públicos, não só em Portugal continental, mas também nos Açores e na Madeira, onde nos Açores também temos lá uma representação. É esta a história. Agradecer mesmo terem-se lembrado de nós, e agora as perguntas que quiserem, estamos disponíveis para responder. Eu acho extraordinário o vosso exemplo. Eu digo porquê? Porque nós vemos aqui, a Susana também poderá também ver isso, nós vemos empresas que em décadas não conseguem fazer isto, não é? Nós estamos a falar do Covid, que foi 2019-20, mais, não é? Sim. Como é que foi possível quando eu digo que não conseguem fazer isto, não conseguem chegar ao mercado externo com esta rapidez, não é? É um processo que às vezes demora anos. Como é que conseguiram criar logo linhas de produção e estavam muito bem rodeados? Esta foi uma coisa intrínseca? O que é que ajudou aqui? As duas coisas. Também tivemos muito apoio externo, não é? Muito apoio externo, e também internamente, também conseguimos, também fizemos, como se costuma dizer, da tripa ao coração, não é? Para dar a volta. E também tivemos sorte nesta unidade produtiva que foi apoiada. Também tivemos aqui. E depois também tivemos isto, a sorte, quer dizer, a sorte, é para tudo. E depois. Exato, isso mesmo. Quando eu digo sorte, a sorte é um eufemismo para dizer, visão, estratégia dos sócios da empresa, não é? Porque nós, por falar no e-commerce que falou aqui, não é? Nós colocámos em duas plataformas, uma portuguesa, que é a Delipro, não é? Delipro, e depois colocámos na Amazon. E, suspenso do nosso, muitas das duas ou três, por exemplo, de França, veio através daí. Viram-nos aí e contactaram-nos diretamente. E aqui foi França, Itália, a mesma coisa. A Itália veio através da plataforma da Amazon, que é mais abrangente, diretamente para nós. Diretamente. Quer dizer, e nós colocámos ali desafios, ganhar desafios, não é? Naquela altura, e a partir dali também alargámos também. Depois foi muito importante para nós, mesmo muito importante para nós. Essa ferramenta que falou foi também muito importante para nós. E que outros desafios é que tiveram mais para conseguir? Desafios positivos ou negativos? Negativos. O negativo, sabe, o mais negativo é isto que eu acabei de dizer, que é foi uma opção estratégica também da empresa ir para os concursos públicos. Isto
é uma dor de cabeça. Isto é uma dor de cabeça. Isto quando pagam, a gente já está com a corda ao pescoço, quase afogarmos, não é? Depois lá bem, quer dizer, e lá respiramos um bocadito, e esse é que foi, porque hipotecamos milhões, porque aquilo são concursos que nós ganhamos, o último foi de 2 milhões, não é? De luvas. O último foi 2 milhões de luvas para os hospitais de Lisboa, pronto, luvas com a nossa marca. Vocês fazem os concursos internamente? Ou... Não, é internamente. Temos uma equipa, 4 pessoas, só trabalhamos concursos. Estamos registrados nas plataformas todas, na Bortal, na Sinagogue, na Angob, todas essas, quer dizer, pronto. E está ali uma equipa, atenta aos concursos. Sim, atenta aos concursos e a responder dia e noite aos concursos. Pronto, quer dizer, foi uma opção estratégica. Quer dizer, agora já estamos, ganhámos a semana passada um concurso em Itália. Já estamos a concorrer para a Itália e há 3 semanas ganhámos um para a Espanha também. Já estamos a concorrer. E é tudo para organismos do Estado? Tudo para organismos do Estado. Mas a diferença entre estes países e os nossos, pronto, é diferente. É o que é. Pelo menos lá sabem que 3 meses é 3 meses, não é? Aqui não. Aí é que foi a dificuldade. Aqui dizem-nos que era 60 dias, e a gente, pronto, 60 dias, tivemos que arranjar ferramentas para responder a isto. Qual foi a ferramenta? Primeiro foi o Confirme, mas depois isso também não resolveu, porque aquilo, como sabeis, quer dizer, abre os buracos daqui, tapas dali. E então fomos à procura de outra ferramenta, que foi comprarem-nos os créditos. Pronto, já há empresas, o BFF, o BNI para baixo, e agora o BNI, compram os créditos. A gente antecipam logo o dinheiro, adiantam logo o dinheiro, ficam lá com a comissão deles, que é 2 a 3%, também tem que fazer alguma coisa, não é? Temos que ganhar a nossa vida, não é? E depois ainda vão ganhar quando metem recursos, quando eles se atrasam. Mas nós temos logo basta, é o concurso, ganham o concurso, nós, o diretor-geral assina o contrato. A partir do que assina o contrato, sabemos que agora este é 2 milhões, eles antecipam-nos logo o dinheiro, não é? Que passado é um mês, passado um mês, damos o dinheiro. Ficam com a verba dele, não é? Ficam por 2 ou 3%. Eu penso que até é mais, 2 ou 3%, ficam, mas damos logo o dinheiro. E depois vão. Eles é que vão às turras com o Hospital Central de Coimbra, o Hospital do Porto, eles é que vão lá às turras e a gente fica, pelo menos ali, e já temos algum do nosso lado, não é? Porque depois temos que continuar a rodar. E foi a maior dificuldade foi essa. Porque ninguém aguenta, não há empresa nenhuma, então, quer dizer, um contrato, quando ganha só um contrato. As margens já são esmagadas, não é? Portanto, aquilo está ali tudo a concorrer com margens esmagadas. Quando depois, e temos que respeitar as entregas, senão Jesus caiu o carne e a Trindade logo. Se falha um dia, Jesus, cancela o contrato. Nós então, com as margens esmagadas, com este investimento todo, porque depois tínhamos que continuar a produzir, ou continuar a comprar, foi esta ferramenta que adotámos e que nos está agora até estamos a trabalhar com o BFF. Pronto. Já estivemos a trabalhar com o BNI Paribas, não é? Pronto, também faz isso. Pronto. Mas estes deram-nos mais, estes é 3%, o Paribas era 4%. Pronto. Isso foi mesmo uma dificuldade. Vocês aqui fazem desenvolvimento ou é só produção? Aqui é só produção. É só produção. Sim, é só produção. Mas como é que vocês, num espaço tão curto de tempo, conseguiram logo máquinas adaptarem? E alcançar máquinas para fazer logo assim, porque era um produto novo. Sim, era um produto novo, quer dizer, não era novo, mas em escala, em necessidade. Era sim. A empresa parceira, que era a APNEC, conseguiu importar diretamente e mandou vir de avião. Pronto. Não mandou vir de barco. Pronto. Mandou vir de avião, o avião é 15 dias, pronto. Foi 15 dias e nós conseguimos, de facto, responder. Nós não comprámos nada na China. Foi essa empresa, uma empresa do Norte,
é que montou, digitalizou, fez tudo, robotizou tudo e fez tudo. Ele compraram lá as máquinas todas. E isso também foi uma experiência, porque houve uma outra também, pronto, a gente é naquela, porque sabemos bem que na China é mais barato. O Sr. Simão lá encontrou também um senhor e vem lá uma, quer dizer, aquilo, para ela começar a trabalhar, já o Covid tinha quase acabado, ou seja, quer dizer, porque aquilo vinha, depois ninguém, exato, era isso mesmo, faltava peça, ninguém entendia, aquilo era em mandarim, depois quer dizer, ninguém, pronto, era. Tens um vídeo? Um vídeo do processo. Então, mostra. Já agora, curiosidade, e as 10 pessoas que vinham e que eram, se calhar, digamos, produtoras de atividades, como é que elas estão agora? Estão convosco? Estão connosco. Tivemos-se a readaptar. Sim, é Tivemos-se a readaptar. Pronto, umas foram que. Depois foi um processo também, porque umas até foram para vendas. Conseguimos umas para venda, outras foram para a fábrica, outras foram para a produção, outras foram para o escritório. Pronto. Outras estão agora nos concursos, outras estão também nos concursos. Pronto. Mas conseguiram manter a equipa? Sim, a equipa original. E agora vai buscar mais. E agora tem mais. Sim, mas esses 10 imaginam a surpresa que é, não é? Sim. Pronto, primeiro pensavam que já iam morrer, não é? Não, quer dizer, que iam mesmo ali morrer, pronto, quer dizer, a gente deu-lhe ali uma lufada de ar fresco. E, mas se vocês querem, quer dizer, e eles então, aceitaram-se e mudaram e foi, e hoje estamos. Mas há outra coisa, uma curiosidade. Há bocadinho falou da certificação da qualidade, não é que estão agora a fazer certificação? Estamos a concluir o 9001 e iniciámos o 13.000. E na altura, a fornecer para hospitais e afins, não era exigida a certificação? Não era exigido nada, aquilo era exigido só lá estar a mercadoria. Não era aquilo, padrões. Quais padrões? Aquilo era dia e noite. Não. Agora é que é exigido. Agora é que é exigido a certificação. Agora. Eu estou a pegar isto porque o meu marido tem uma indústria e ele, quando ele na área das telecomunicações, ele importa muitos componentes da China e sempre que lhe vinha um contentor de componentes, os fornecedores mandavam sempre máscaras. E houve pelo menos 2 vezes que os contentores ficaram retidos no terminal e na alfândega por causa de não cumprirem determinadas especificações. Foi um controle muito apertado. Houve algumas multas à conta disso. Mas eu pergunto-lhe, é assim, onde é que ele os descarregava? Leixões, acho eu. Se carregasse em Roterdão, Antuérpia ou Barcelona... Não, faz que foram todas as Leixões. Pois. Okay. Nós tivemos esse problema a primeira vez. Nunca mais o tivemos. Aí vem tudo para Barcelona. Punhamos cá para Barcelona. Pronto, quer dizer, temos que dar a volta, senão, quer dizer, não, mas é verdade, tivemos esse problema. 2 contentores retidos em Leixões, e eu disse, isto não pode ser. O Amsterdão ou o Barcelona. Pronto. E já entraram na União Europeia, está a ver? Já não tínhamos um problema, punhamos os caminhões, subcontratávamos os caminhões, não é? Subcontratávamos os caminhões, punhamos os caminhões a fazer os transportes e nunca havia problema nenhum. Já está. Porque já tinham entrado na União Europeia. Isso foi a volta que nós demos. Olha, se ele tinha falado connosco, era bom para o Barcelona. Mas isso que era para o velho ali alguns milhares. Nós tivemos lá contentores, um ficou retido também muito. Mas a tempo. identificação do selo nas máscaras, na caixa, na caixa. Aquilo era muito. Agora já temos tanto as luvas, que são de marca própria, mas não as produzimos, atenção. Temos marca própria, vem com marca própria da China. Pronto. Mas aquilo qualquer coisinha era complicado. Mas foi assim que nós demos o golpe. E depois, também, quando fomos para a rota da Turquia, também nos facilitou. Porque aí já vinha. Há um acordo de comércio, entre a União Europeia e a Turquia. Então, vinha aqueles senhores ucranianos, eram 2, era sempre dia e noite a transportar. Nunca paravam, só paravam aqui. Quer dizer, também. Alguns nem paravam aqui.
E desculpem lá, alguns já iam direto ao hospital. E depois já iam. Foi assim um processo. Agora é diferente, mas continua. Agora se me perguntarem. O volume de negócios agora baixa um bocado, não? Mas continua, porque agora nós. Mas também expandiram para outros mercados. Isso mesmo. Agora qual é o produto que vos pedem mais? Luvas. Que é as luvas? Este concursozão é um concurso de luvas. Mas para ambiente hospitalar. Para o ambiente hospitalar, mas não só, agroalimentar. Agroalimentar, para o agroalimentar é também o fim do mundo. É o fim do mundo. E pronto, se fomos. Agora já nos pedem tanto as toucas, mas as toucas não. Os manguitos também, se muito menos, é muito pouco. E os cobra-pés também muito pouco. Porque antigamente nós para entrarmos em qualquer sítio tínhamos que meter os cobra-pés. Não é depois, aquilo era descartável, agora quando já anda tudo Mas isso. não tem na indústria da eletrónica, que eu conheço bem, e sim, é exigido, sim. Só utilizam porque qualquer impureza, qualquer elemento pode estragar o componente, portanto, o que é óptica, então. Ainda é exigido os cobra-pés. A maior parte das empresas sendo certificadas e tendo laboratórios tem que ser. É uma das áreas que está sempre. Que é muito exigente desse ponto de vista. Aliás, por exemplo, quem trabalha para a indústria automóvel, tem algumas zonas têm que ser completamente isoladas e, portanto, tem que ser do ponto de vista do controle alimentar também. E não alimentar também. Não alimentar nós Mas também. até tem informação antes de entrarem E na temos produção. também vendemos também para os IAVos e para os outros concorrentes e é muito exigente. Sim. É muito exigente. Frango, quer dizer, não vem assim, não passa por qualquer mão. É uma equipa com muita experiência, já séria, Antes que isto nestas áreas todas que falou, e portanto. Pronto, e só para explicar, a primeira parte era colocar os rolos de TNT, os elásticos, e depois roda tudo automaticamente. Não é? Esta é a parte que faz aquelas dobras na máscara, não é? Que ficava. Pois aqui já é a parte onde se mete o elástico. Sim, o elástico. E, portanto, nessa altura não havia testes de qualidade, verificação de produto, nada. Portanto, era só a embalagem e a seguida. Só seja tudo. E depois e tudo, se agora pronto, é tudo em concurso, porque naquela altura era tudo ajuste direto. Tudo direto, quer dizer, e depois não vendíamos só para os hospitais, para a Casa de Saúde, depois vinham outros, lembro-me que outros. Quem foi o vosso primeiro cliente nesta viragem? Lembro. O nosso até foi o Hospital Universitário de Coimbra. Foi. O hospital, ainda hoje são nossos clientes. Quer dizer, foi. Mas foi uma quantidade, aquilo era uma coisa. Mas tudo em ajuste direto, atenção, aquilo era. Quer dizer, tudo assim, quer dizer, vocês têm. Quase que nem tiveram tempo para aprender a trabalhar com as máquinas. Ganhou mais rápido, não é? Aquilo era de manhã e tarde e à noite. E à noite também, rima sempre, uma bota, tira. E quer dizer, agora é muito mais. Agora é muito mais exigente, muito mais. Foi também um passo. Corajoso, não é? Porque sabiam que a vida iria acabar, não é? Eles conseguiram logo ver aqui uma continuidade. Ainda bem que acabou, mas nem por isso. Não é? Porque nós também tivemos consciência que, a partir de um certo momento, nós já nem falávamos no Covid. Já queríamos cortar o cordão do Covid. Porque aquilo era muito. Pronto, e nós, a partir do momento, mesmo quando fizemos este projeto agora, este projeto grande, já no lado nenhum não tinha lá Covid.
Foi naquele momento, sim, senhor. Agora não, era tudo para inovação. E eu quando ouvi ali a colega falar num PCI, eu penso, se eu estiver enganado, eu penso que o PCI ganhou o teste bed. Ficou também com um teste bed. E eu também. Como? Temos uma agenda mobilizadora e uma testbed. Também tem uma agenda mobilizadora. Da microeletrónica. Em que somos os líderes, não é? São os líderes. Aqui na nossa é a coleta. E então, no testbed, depois de falar, porque nós precisávamos de dar mais inovação neste processo. Por exemplo, aquilo é tudo muito plástico. Temos que pensar em... Matéria-prima diferente? Não, matéria-prima não. É mais embalamento e mais... deixar o plástico de fora. Deixar o plástico de fora, porque aquilo é tudo... É só plástico, é tudo... Portanto, e queríamos dar ali algo... Mas aqui um twist mais na sustentabilidade. Exato. Porque o projeto tem também uma parte de sustentabilidade, mas é painéis fotovoltaicos. Obrigada. Painéis fotovoltaicos. E agora queríamos fazer também tirar isto é muito plástico, isto para ver se há disponível, vamos ver se há algumas ideias inovadoras, quer dizer, que nos possam ajudar nesta pergunta, que eu fico sem depois falo convosco. Ficamos agora abro aqui mas vocês já foram mudando, mas de qualquer das formas convido-vos aqui a beberem mais um bocadinho de café, quem quiser. Eu se calhar aproveitar que estamos aqui, porque infelizmente o mesmo tipo Pois tinha-me dito. Ela tem de ir à consulta e é assim, uma das coisas que eu tenho necessidade no meu projeto para seguir, não é que o produto seja, é um produto de inox, portanto é metalomecânica, metalurgia e metalomecânica. Eu sinto necessidade de, antes de tudo, desenvolvimento do produto. Portanto, é um produto que foi idealizado há 20 e tal anos atrás, continuou com o mesmo processo e neste momento está um bocadinho desatualizado. Não é? Hoje em dia acredito que o mercado transformista tem outros processos mais atualizados que se calhar, portanto a falar de soldadura, a soldadura tem os seus quês, tem os seus pontos negativos e de certeza que existem outros processos mais novos, melhores, mais estudados, recentes, inovadores, que se possa aplicar ali. É uma peça que aparentemente obriga sempre a um processo de ligamento, soldadura, e sinto necessidade de uma equipe que me ajude a desenvolver o produto, pegar nele em bruto como ele era, porque neste momento é o que está a chegar no mercado, como ele era, mas eu queria... eu quero oferecer o produto aos meus atuais clientes e a potenciais clientes, que há muitos mais a quem este produto pode chegar e que importa sim, mas quero primar pela diferença, pela inovação. Não quero oferecer um produto antigo com 20 anos, mas um produto novo com certificação, com melhores requisitos. Só que lá está, eu preciso saber onde procurar esta informação. Está aqui a Aida, mas são parceiros, percebes que não há conflito de interesses. Eu acho que a melhor entidade, e nós trabalhamos com eles, poderemos até, se quiser, tentar uma reunião, isso, é a Associação Nacional ANEM. Não sei se... ANEM? Agora eu estou a Luz, a Associação Nacional Não, é em Lisboa. É a do Porto. Mas é a IMAP. Exato. Foi essa, a IMAP. E portanto eles têm... É capaz, sim, mas foi para uma coisa ainda no princípio do meu projeto, há um ano atrás. Neste projeto ainda vai ter a possibilidade, tem aqui o PCI que também poderá eventualmente fazer uma reunião consigo e tentar ver. E aqui este projeto
nós vamos ter também visitas tecnológicas, vamos abrir a potenciais empreendedores e também startups. E nessas visitas tecnológicas a empresas aqui da região, vocês vão ter a oportunidade de explicar, fazer tipo um pitch, e explicar e depois fazer o vosso networking. E são empresas assim consideráveis, ou irão ser empresas consideráveis. Eu ontem fiquei interessada no Leonardo da Renovacia, da TSD. Só que lá está, também acabei por não ter oportunidade de falar com ele para saber que projeto é que tinha de chegar ao pé dele para ele fazer então os tais testes, para eles fazerem os testes. Se eles iriam ter de alguma forma ajudar no processo de desenvolvimento, de pesquisa, de melhoramento, de inovação, ou se efetivamente era só chegar lá com façam isto e pronto, acabou. Mas já tem a empresa criada? A sua ou ainda não? Já está, não é? Já está criada. Já tem um produto à venda, não é só? Querem fazer Sim. uma reformulação, não é? Nós vamos ter agora também, agora no dia 31 de maio, vamos... Estou inscrito. Já foi, não foi? Já. É uma hipótese. Vai ter que modelar comigo. Eu quero muito que... Tem que ser, porque o projeto é mesmo esse. Estamos aqui para ajudar as startups, no seu caso, ou então os jovens empresários ou os empreendedores, para tentar, no fundo, ajudá-los a conseguirem chegar a bom porto. E as empresas aqui da região, porque isto é mesmo o ecossistema todo, por isso... E uma das coisas que eu li, que acho que é muito importante, eu acho que entre os próprios empresários teria a ver com a partilha. Sim. E não há, ainda há cultura de eu vou escutar, eu não vou dar informação. Ainda é um pouco, não vou dizer que não. Se bem que agora alguma não teve connosco no PCI em Ilha. Não. Se tivesse via a cultura da Bresimar, que é exatamente o oposto. E a Bresimar, não sei se É uma automatização robótica, mas se calhar são pessoas interessantes para conversar. Sim, eles depois têm as outras empresas, não é? Eles podem desenvolver projetos à medida, mas se calhar podem ser Eu entrei em contato com eles no sentido do projeto do Código Aveiro para orçamento para máquinas. Uma máquina do produto é tipo 80 peças, são 80 peças que se tem que programar numa máquina. Supostamente uma máquina CNC ou assim. Dá muito trabalho. O problema é que chegam muitos pedidos. Olha, mas eu quero aqui, eu não quero essa saída de uma, quero que se faz uma saída de duas. Muito personalizado. O que eu digo é, agora digo que é um produto artesanal. Esse é o problema. É um tubo, não é só para as É um tubo complicado. Assim. Mas que se metem todo... Este edifício de certeza que tem algum sistema disso. Tudo que seja prédios para apartamentos, escritórios ou assim, tem. Sim, a vida não sei como é construção. Sim. É condução e distribuição de água. Neste caso, de água. Mas abrir horizontes de fluidos. Tudo que seja fluidos. Também temos inox que dá para gás. E outros fluidos combustíveis ou Tem um seja. cartãozito que nós temos uma empresa parceira que pode também ajudar. É isso. Olha, espera lá que este acho que ficou aqui machucado. Se quiser. Sim, por favor. Então, mas a gente tem uma empresa parceira que tem. Depois poderemos entrar em contato com Sim. você. Podem sim. Pronto, e agora nos próximos eventos é mesmo isso, este espaço de 10 horas que é necessário. É mesmo um dos objetivos deste projeto. Por isso... Eu agora tenho esse interesse porque como é que o meu pitch se chama? Aos 40 vai a renda, portanto tem que ser agora. Portanto tem que ser agora, isto tem pernas para andar. Esta área de construção não vai parar. Vai abrandar? Poderá abrandar.
mas não acredito que seja muito significativo. Vender alguma. Aveiro está horrível. Para quem quer comprar. Sim, Quem quer comprar, exatamente. Está ótimo para quem tem.